Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46, é uma passagem bem conhecida na Bíblia que fala do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Pode ir. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite nós recebemos do Senhor, da tua palavra, da tua direção, daquilo que o Senhor tem, meu Pai, para nós como igreja, que o Senhor tem para nós como filhos, como discípulos. Nós cremos que é vitória, nós cremos que somos mais que vencedores, mas nos ajuda nessa noite, Pai, para que a tua palavra, ela seja plantada no solo fértil que é o nosso coração e frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. E você diz? Amém. Queridos, esse texto, esse texto de Marcos, eu vou, antes de entrar propriamente na palavra, é interessante que nesse texto de Marcos, muitos críticos da Bíblia, eles apresentam uma aparente contradição bíblica. Por quê? Porque Marcos diz que Jesus saía de Jericó quando curou o cego Bartimeu. Só que Mateus fala que ele estava entrando em Jericó e não curou um cego, curou 2 cegos. Aí como é que diz? Um evangelista disse que ele estava saindo, o outro disse que ele estava entrando. Como é que pode isso? Mas aí a arqueologia bíblica nos ajuda a entender essa, entre aspas, aparente contradição da Bíblia. Não existe só uma Jericó, existe 2 Jericós. A Jericó que Josué conquistou, ela foi derrubada, ela foi aniquilada, foi derrubada. E ergueram-se novamente uma outra Jericó, uma nova Jericó. Então, de forma que Jericó ficou como as 2. Então, quando se estava saindo de uma, estava-se entrando na outra Jericó. Amém? Então, Jesus, na verdade, ele estava saindo, ele curou Bartimeu quando estava saindo de Jericó e curou os outros 2 cegos quando estava entrando na nova Jericó. Tá? Então, só para tirar essa aparente contradição. Até porque existem relatos que havia muitos cegos, tanto que só nos evangelhos Jesus curou 4 cegos. A cegueira era uma enfermidade muito frequente naquela época de Cristo. Amém? E nós temos esse personagem, Bartimeu. O cara já é meio que sem nome, porque Bar quer dizer filho. Então o nome dele era filho de Timeu. A Bíblia não nos diz quem era Timeu, mas o historiador Flávio José, ele quando fala de Timeu, ele diz que Timeu era um general judeu. E esse general judeu, quando os romanos conquistaram a Judéia, ali Israel, esse general começou a fazer algumas incursões contra os romanos, e que ele depois foi pego e morto, e como
consequência disso, isso é história, tá, gente? Não está na Bíblia, mas é história. Como consequência disso, eles teriam cegado o filho dele, Bartimeu. Por isso que ele diz para Jesus que eu torne a ver, como quem já enxergou algum momento, né, e vivia nessa situação. É o que a história tenta explicar sobre Bartimeu. Não está, repito, não está na Bíblia, mas é um pouco de relato histórico. Mas, independente disso, Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas na minha vida e na sua vida. Tá? Então, nós temos o relato de Bartimeu. E eu queria colocar para nós aqui nessa noite algumas qualidades que fez com que Bartimeu vencesse, né, os obstáculos pela fé que teve. E a gente vê que, na primeira coisa, pode deixar no verso 46, que fala que Bartimeu, a primeira coisa que a gente pode ver, que ele teve expectativa no coração, amém? Primeira qualidade de um ser humano é uma expectativa. Você pode chamar isso de sonho, você pode chamar isso de esperança, mas era a expectativa que Bartimeu, que ele já tinha, né, já ouvia falar de Jesus, digamos na linguagem de hoje, que as curas de Jesus já haviam viralizado ali em Jerusalém, né, em Israel, já havia viralizado, Jesus já estava na boca de muita gente, e Bartimeu, mesmo naquela condição, eu acredito que ele tinha a expectativa, meu Deus, se um dia Jesus passar por aqui, ele vai me tirar dessa condição. Ele era cego, mas não era alguém incomodado, ele era cego, mas tinha aquela expectativa de assim, um dia eu saio dessa situação, digamos que a história foi real, se ele foi injustiçado de fato pelos romanos, ele dizia assim, um dia eu saio dessa condição. E às vezes nós vemos até filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, mas que não tem expectativa nenhuma. Eu falei, se eu não me engano, não sei se foi no outro domingo, né, que a gente falava que a fé é a certeza de coisas, amém? A fé é a certeza de coisas, mas a minha fé e a tua fé, ela não pode ser uma fé vaga, ela tem que ser uma fé específica. Quando você vai orar, coloca nome nas tuas coisas, dá detalhes daquilo que você gostaria, né? Para Deus, coloca aquilo, né? Tudo aquilo que a tua expectativa tem no coração. Então Bartimeu, ele tinha essa expectativa, como quem diz assim, eu estou cego, mas é por enquanto, né? Eu estou cego, e você vai ver mais à frente no relato, você vai ver que Bartimeu, ele mesmo cego, enxergou mais do que toda aquela multidão, de tanta expectativa que ele tinha no coração dele, como quem diz assim, não, essa situação um dia vai mudar, amém? Amém? Queridos, não há, né, interessante quando a gente fazia o nosso curso de formação, isso em 97, né, quase 30 anos atrás, tinha no final do nosso alojamento, tinha uma frase, e essa frase, porque assim, curso de formação é um negócio, um trem ralado, meu, é direto, é paulada, você é chamado de aluno, é muita, sabe? Tanto que quem vê foto minha, da época que eu era do curso de formação, eu tinha 65 quilos, e comia feito um leão, mas eu não conseguia engordar, porque era correndo direto, não parava, e no final do alojamento, tinha assim como, não concordo especificamente com essa frase, mas tinha uma frase que diz assim como a felicidade é passageira, nem todo sofrimento dura para sempre, que era o sofrimento nosso, né, que a gente começava em fevereiro, e o nosso curso só ia terminar em novembro, quase em dezembro, foi final de novembro, e a gente disse, meu Deus, são 11 meses de formação, 11 meses de aluno, 11 meses entrando em forma, 11 meses, sabe, de campo. A gente fez, eu acho que foi 8 ou foi 10 acampamentos nesses 11 meses, ou seja, quase todo mês a gente estava em campo, e era ralando, ficava, né, muitas vezes, ficava detido, passamos 3 meses interno, não saía para nada, era 3 meses dentro do quartel, interno dentro do alojamento, então era um negócio puxado, e a gente, e tinha um local,
onde a gente tirava serviço, chamava-se Casa do Laranjeira, que era um local, que era um vestiário, que era uma entrada lateral do batalhão. E lá era cheio, nos armários, era cheio de frases do pessoal da turma anterior, né? Tipo, força, uma hora isso acaba, uma hora isso termina, e a gente ficava na hora e ficava olhando aquelas frases ali e se enchendo de ânimo, mas de tristeza, porque o cara que falou, ele já passou, você ainda estava naquele começo, mas de certa forma, aquilo nos trazia expectativa. Poxa, uma hora, e eu estou falando aqui para vocês de algo que aconteceu há 30 anos atrás, tanta coisa que já passei na vida, amém? Então assim, queridos, a gente precisa gerar essa expectativa no coração. Qual é a tua expectativa para esse próximo semestre, para o próximo ano? Como é que vai ser? Ah, pastor, mas está difícil. Irmão, em nome de Jesus, crê em Deus. Eu sei que, né, o país não atravessa a melhor fase, né, da nação, nem nada, mas você tem um Deus, amém, que faz brotar água da rocha, um Deus que faz todas as coisas. Em nome de Jesus, enquanto todo mundo estava na seca, a Bíblia diz que Isaac estava colhendo a 100 por um. Por quê? Porque Deus o abençoava. Então coloque expectativa no seu coração em primeiro lugar, que era isso que Bartimeu tinha. Ele estava à beira do caminho, mas no coração dele é assim: eu não vou ficar à beira do caminho para sempre, amém? Então, primeira coisa, expectativa, coração de expectativa, meu irmão, olha, né? Eu, por exemplo, estou com muita expectativa, vamos para a conferência. Para mim, quando a gente vier da conferência, é uma outra história, é um novo começo, sabe? Todo mundo que vai, vem, sabe, de forças renovadas, é um novo, né? É uma iniciativa, nova iniciativa espiritual para a nossa vida. Então a gente vai nessa expectativa, poxa, lá nós vamos receber uma palavra que vai mudar toda. A Bíblia diz que uma só palavra que sair do trono de amor do Senhor pode mudar totalmente uma vida. Então, vai de um jeito e volta totalmente transformado e renovado em nome de Jesus. Quem crê? Amém? Será dessa forma. Amém? O próximo verso, 47, né? Diz assim: e ouvindo que era, Jesus pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Expectativa é bom, pastor? É excelente, mas ninguém vive só de expectativa. Nós temos que iniciar as coisas, nós temos que ter uma iniciativa, porque ele tinha expectativa no coração, mas a expectativa dele fez com que ele começasse o projeto dele de fé, que era o quê? Poxa, eu sou cego, Jesus está passando, dá para correr? Não dá, não posso sei onde é que Jesus está. Meu irmão, eu não posso ir até ele, mas ele vai me ouvir. A Bíblia diz que ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, meu irmão, imagina o quanto que o Bartimeu disse assim: ele vai me ouvir, é a oportunidade da minha vida. Então, poxa, tem expectativa? Ótimo. Agora tenha a iniciativa, faça aquilo que faz. Tem gente que às vezes quer fazer as coisas, pastor, só vou fazer quando tiver nessa e nessa e nessa coisa. Irmão, se você for esperar um ambiente perfeito para, por exemplo, começar o seu chamado, o seu ministério, a sua célula fazer, você não vai começar quando? Nunca. Por quê? Porque nós não vivemos no mundo perfeito, então nós não vamos ter um ambiente perfeito para as coisas. Eu queria, né, fazer isso quando tivesse assim, 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 assado. Não, irmão, em nome de Jesus, amém? Então faça na sua força, e Deus abençoa. A Bíblia diz que Ele abençoa a obra das nossas mãos, ou seja, está dizendo, você tem que começar alguma coisa, amém? É a obra da sua mão que Ele vai abençoar. Não, eu estou na expectativa no coração, sim, mas quando é que essa expectativa, né? Quando é que essa fé vai ter obras? A fé sem obras é morta. Então quando é que essa fé vai ter obra? Então tem gente que vive de expectativa, e essa expectativa na verdade não vira uma expectativa, é só um falatório. Então tenha a iniciativa, ou seja, tem gente que é bom de teoria, mas é muito ruim de colocar em prática. Na hora,
como é que Bartimeu externou a expectativa dele? Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não dá para correr, eu não tenho perna, né? Sou cego, vou bater, vou cair. O que é que eu tenho? Faz com aquilo que você tem. Amém? Faz com o que você tem, em nome de Jesus. Eu lembro quando a gente foi transmitir, foi até algo que eu aprendi com isso, quando na época da pandemia, muitas das igrejas começaram os cultos online, que nós temos até hoje, por conta da pandemia. E quando chegou, né, a situação, e aqui, quem lembra, o estado de Pernambuco foi um dos que mais ficou fechado para tudo, e a gente dizia: poxa, a gente precisa alimentar o povo. E nós fazíamos o culto de casa. Quando chegou aquela situação, e agora? Não tínhamos recursos, né, para você ter uma câmera boa, né, um negócio e tudo. Eu digo: rapaz, eu já sei. Vamos fazer com o que tem. O que é que tem? Tem material. Softbox. Última moda, última geração. Quem fez essa bicha ali? Sabe quem fez? Fui eu. Ainda hoje está aí, ó. Amém? Então é de qualidade, né? A softbox ainda hoje está aí. Pegamos um celular, adaptamos, compramos uma plaquinha, não sei quem já viu aquela plaquinha de áudio, que é tipo um pendrive que você espeta e ela é uma plaquinha de áudio, entendeu? Só tinha meu notebookzinho, a igreja não tinha computador, hoje tem, graças a Deus, não tinha, era meu notebookzinho, a gente adaptou. Quando chegava lá em casa, tinha mais a transmissão que a gente fazia na sala de casa, né? Era só as duas softbox e o cabo lá, e a gente pregando, o culto todinho, a pastora cantava, Ana, acho que na época não tocava, né, filha? E a pastora era no playback, a pastora cantando, irmão, e a gente fez com o que tinha, e foi uma bênção. Em nome de Jesus, você procurar no canal, deve ter culto. Nas terças-feiras, nós fazíamos, era cultos, mas era lives ali, que chamavam os pastores que a gente conhecia, né? Então um pregava, é bom porque o cara não precisava ver a Garanhuns, pregava online, né? Então foi uma bênção, em nome de Jesus. Mas se a gente fosse falar: não, mas não tem dinheiro para comprar uma câmera profissional, um softbox profissional, alguma coisa profissional, meu irmão, em nome de Jesus, a gente ia passar um ano sem pregar a palavra, e o povo em casa desesperado, porque aquela fase da pandemia foi uma fase muito sombria, porque assustava muito a pessoa. Você não podia dar um espirro, o cara vai dizer: eita, vai entubar no dia seguinte. Misericórdia. E a palavra precisava, a palavra de esperança, de fé e esperança precisava chegar. Amém? Então faz o quê? Faz com o que tem. Eu fiz uma softbox, ficou boa, vou fazer outra. Aí fiz duas, o negócio bombava aí. A outra está lá dentro, né? Não, ainda hoje está aí. Então isso foi quando? 21, né? Então nós já temos 4 anos e ainda está acesa, iluminando. Então o negócio foi bom. Dá até para fazer para revender. Amém? Então, querido, Bartimeu, ele tinha o quê? Expectativa, e essa expectativa gerou o quê? Iniciativa. Agora, quando você tem iniciativa, você acha que todo mundo vai aplaudir a tua iniciativa? Vai, tá fulano, vai começar um projeto, vai estar todo mundo... Irmão, não vai, irmão, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Davi e Golias, naquela condição, tu ia apostar em quem? Hein? Você ia apostar em quem? Você lá, eita, meu irmão, quem é que estava acreditando em Davi? Talvez nem ele, só Deus, né? Só Deus, filho, olha, tenha, né, iniciativa, vai para o campo de batalha. E Davi que dizia: do Senhor é a guerra não é minha não. Então ninguém estava, sabe, nessa fé toda em Davi, mas ele teve o quê? Coragem, amém? Teve expectativa, teve iniciativa e teve coragem para quê? Para justamente romper com os obstáculos que aparecem quando você tem iniciativa. Você vai começar um negócio, é empresário, aí tem imposto, tem isso, tem aquilo outro, você vai tendo suas iniciativas, vai aparecendo os obstáculos, e esses obstáculos têm que ser contornados com coragem. Coloca o próximo versículo. Aí. E muitos faziam o que com ele? O repreendia para que se calasse. Amém? São os obstáculos aparecendo. Não, isso não vai dar certo. Não, você não vai conseguir, né? Não vai romper, não, vai acabar, vai terminar. E o que é que ele fazia?
gritava mais alto. Como quem diz, nem escuta, né? Como é, lembra disso? Essa brincadeira? Nem escuta a zoada de quê, gente? Vocês não lembram não, só eu que sou velho aqui. Ana não lembra, que acho que não é da terra dela, né? A gente dizia, nem escuta a zoada da mutuca, né? Ou seja, aquele negócio que estava te perturbando, aquele, não estou nem escutando, eu vou gritar mais alto. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, são obstáculos, querido. Teve expectativa, iniciativa, agora você vai ter que ter coragem. Por quê? Você começou, meu irmão, em nome de Jesus, o que aparecer, obstáculo que aparecer, a pessoa, muitas vezes, né, uma situação contrária que vier sobre sua vida, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Adianta, se quando o povo dissesse assim, cala, ele não vai te ouvir, se ele fosse escutar a voz do povo, estava cego até o dia de hoje, amém? Então, ia morrer cego, né? Não estava até o dia de hoje, porque ele não estava mais vivo, ia morrer cego. Então, quantas vezes a gente, às vezes, até tem uma expectativa, tem uma iniciativa, começa um projeto, ou quer começar um projeto, e se escutar a voz das pessoas, fazer o quê? A família da pastora, a mãe da pastora, ela tem uma história muito bacana de iniciativa. Quando a história da minha sogra, sabe aquele ditado que diz, eu estou vendendo o almoço para comer na janta? Era literalmente, na época que eu namorava com ela, era literalmente assim, eles tinham um comérciozinho, sabe aqueles comércios que é uma prateleira, uma lata de óleo, um arroz e uma sardinha lá embaixo? Era isso daí. E ficava esperando vender alguma coisinha para pegar e dizer assim, menino, vai ali comprar, né, um bife, 2 bifes, né? Vendia uma dúzia de banana para ir na venda comprar alguma coisa. Era dessa forma. Aí a mãe dela comprou uma sanduicheira. Viu aquela sanduicheirinha? 2 sanduíches. Fazia sanduíche, ela comprou uma sanduicheirinha. Aí colocava, até brincava com ela, que o negócio era tão ruim que a mussarela ela dividia no meio. Então era meia mussarela, aí botava lá um mistozinho, ou um hambúrguer, fazia um molho, e vendia assim para o pessoal da calçada. Neuza, faz um sanduíche ali. Ela acrescentou, né, mais esse item na coisa. Ah, faz um sanduíche ali. Ela fazia, e todo mundo foi elogiando o sanduíche dela. E alguém falava, mano, mulher, tu precisa vender, precisa botar uma lanchonete e tal. E meu sogro, que hoje eu acho que ele se arrepende muito disso, não bote isso não, só vai juntar bebo aqui, não quero não sei o quê. Ele queria continuar naquela mesmo negócio, vendendo a banana. Ela disse, eu vou colocar. Irmão, só para resumir a história, né? Aquela sanduicheirinha que era 2 sanduíches, que era uma só de um, né? Aí virou uma de 2, uma de 4. Chegou um momento que eles tinham uma sanduicheira daquela, saia 16, de uma só, e uma chapa de hambúrguer. Eles vendiam num dia, coisa que lanchonete passava uma semana para vender. Vendia disso tudo aí, resultou o quê? Hoje eles têm uma casa com piscina, 3 casas alugadas, um apartamento, um ponto comercial, e mora num terreno que ele comprou, num sítio, um terreno muito bom, à beira da estrada. Amém? Até brinco com a pastora, deixa minha herança aí. Amém? Mas só para você ter uma ideia, ou seja, algo que hoje os dois são aposentados, e eles têm um restaurante à margem da BR, o pessoal que vem, né, as lotações param lá, ou seja, tem uma vida tranquila, né, vive do aposento, dos aluguéis dele, não precisa mais, ela gosta disso, de restaurante, gostou de lanchonete e restaurante, eu acho que vai morrer até nisso aí. Amém? Mas isso por quê? Porque teve coragem. Imagina, você se apresentar aos obstáculos, não dá certo não vai, porque ela teve coragem, querido. Uma coragem que ela teve mudou totalmente a vida deles. Podia estar até hoje vendendo a banana para comprar um bife no... Hoje ele que é gado, né? Na verdade ele mata o gado
e bota no freezer e a gente come o mês todo. Então assim, coragem. Amém? Virão obstáculos? Virão. Virão, né, situações contrárias? Virão. Virão coisas difíceis? Virão. Por quê, pastor? Porque você está vivo. Amém? Quem está vivo, né, está sujeito ao quê? Pagar conta, pagar boleto, ter situações difíceis, ter dias maus. A Bíblia fala do dia mau. A Bíblia não diz se você tiver um dia mau. Ela diz o quê? Quando você tiver um dia mau. E esse dia mau pode ser um diagnóstico seu, de um familiar seu, uma situação, uma perda. Amém? Para fazer acho que 4 ou 5 anos, estava em casa, situação difícil, meu irmão mais velho, foi um dia mau, terrível para mim, teve morte súbita, mas assim, ele é um pouco mais velho que eu, 3 anos, eu tenho 50, ele estaria com 53 hoje, 52, 53. Você nunca espera alguma pessoa, né, nova, ele fazia atividade e tudo, não era uma pessoa totalmente sedentária, de um dia, estava vivo, no outro dia, não estava. São esse tipo de coisa. Você tem que ter o quê? Coragem. Amém? Coragem. Em nome de Jesus. Amém? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas o que é que ele dizia? Gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E interessante que a coragem que ele tinha, ele ia, é aquela história. Você, quando esse termo, filho de Davi, é digamos assim, a senha para o nome messiânico de Jesus, amém? Ele era o Messias, e o Messias esperado era o filho de Davi, para o judeu. Então Bartimeu, ele sabia exatamente, né, a situação que ele estava enfrentando. Ele dizia: eu sei onde eu quero chegar no Messias. Como é que é? É o filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Pastor, beleza, iniciativa, né, expectativa, iniciativa, coragem, coloca no 49. Pula aí, irmão. Um verso aí. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Amém? Meu irmão, de tanto ele gritar, de tanto ele ter coragem, sabe? As pessoas que hoje de repente te desprezam, as pessoas que hoje de repente olham para você e não dá nada, daqui a pouco vai dizer: eita, meu amigo, estou vendo que Jesus é com ele, viu? Jesus tirou, mas rapaz, ninguém dava. Você já viu essa frase? Ninguém dava nada, né? Pô, ninguém dava nada para aquele meninozinho, chegou lá de Brasília, né? Ninguém dava nada para aquele bichinho. Olha, tá bem. Aí o povo olha assim: rapaz, fulano tá bem, né? Tá bem. Mas aquele que diz tá bem, nem ele acreditava. De repente aquela pessoa foi um obstáculo para você. Quando ele insistiu e venceu, aí o pessoal disse: olha, está te chamando lá. Irmão, ele parou Jesus. Amém? Jesus parou tudo, não aguento mais ver esse homem gritar. Mas eu creio, querido, do meu coração, que Jesus já chamou, já tinha ouvido desde a primeira vez, que Jesus queria saber, eu quero ver se a fé dele, né? Eu quero saber se ele tem determinação, se ele vai parar no primeiro obstáculo. Até quero ver, irmão, quando ninguém que demonstrou uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé traduzida em expectativa, iniciativa, coragem, foi esse povo que parou Jesus, querido. Amém? Lembra da Ciro Fenícia? Não era judia. Bartimeu era judeu, conhecia, né, a história de Jesus, chamava de filho de Davi, e a Ciro Fenícia, ela vinha clamando atrás, sabe? Senhor, cura minha filha, e os discípulos querendo calar: cura minha filha, Jesus, deixa ela vir. Disse: mulher, eu não vim para você, né? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Era um obstáculo. Jesus deu uma palavra, né, dura, mas para testar a fé dela, e ela dizia o quê? Senhor, mas até os cachorrinhos comem
das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ou seja, eu fico aqui esperando, nem que seja uma migalha do teu milagre. Foi o que Jesus disse: mulher, tua fé é grande demais, pode ir, a tua filha já está curada. Amém? Para o centurião, Senhor, não precisa ir na minha casa, mas manda com uma palavra. Jesus disse: nem em Israel eu vi fé como essa. Amém? Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu não vi fé como essa nos meus discípulos, né? Porque Jesus estava no meio de Israel, estava no povo de Israel. Eu preguei, foi domingo passado que falei de João Batista. Jesus estava dizendo: João Batista, amém? De Israel. Jesus disse: nem em Israel eu vi fé como essa. Teu servo já está curado. Amém? Vai, seja como você disse. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tenha a disposição. Levanta-te, tem bom ânimo. Ele te chama. Aí eu te pergunto: quando ele te chamar, quando ele nos chamar, quando a hora chegar, você ainda vai ter força? Você ainda vai ter força, vai ter disposição de dizer assim: não, Senhor, eu estou esperando, eu estou pronto, eu estou, sabe, tudo estruturado em nome de Jesus. 50. Lançou de si o quê? A capa. Levantou-se de quê? De um salto. E foi ter com Jesus. A gente já vê duas coisas aqui claro. Primeiro, a capa. Volta, deixa no 50 aí. Isso. Lançou de si a capa. A capa era aquilo que caracterizava Bartimeu como mendigo. E a capa, de certa forma, era a proteção para ele. Porque a capa protegia do sol, protegia da chuva. E ele deitava sobre a capa. Então a capa era tudo. E era também aquilo que caracterizava a condição dele, de viver em função da sua capa. Foi o que ele fez. Lançou de si a capa, como quem diz: nunca mais eu vou depender, eu vou estar nessa condição, nunca mais, e sabe, ele estava. Aí eu pergunto para você: Bartimeu ainda estava cego, pastor? Estava, mas ele já tinha o quê? Disposição, viu? Jogou a capa. O problema é que às vezes a gente tem expectativa, tem fé, tem coragem, mas a gente ainda vive com as capas, amém? Então, de repente, é noite de jogar a capa fora, a capa do mendigo, a capa da derrota, a capa da falta de fé, a capa da falta de expectativa. Lançar isso fora e dizer assim: olha, eu já lancei a capa, não depende dela. Como quem diz assim: eu não volto mais à mesma condição. O interessante é que quando ele lança a capa, ele ainda era cego. Aí tem gente que quer, voltando naquela situação: eu só vou quando tiver a situação atual. Se ele fosse esperar: não, Jesus, me cura daí que eu vou chegar. Não, ele lançou a capa, meu irmão, deu um salto, como diz lá no Ceará, deu um pinote, né? Se levantou e foi ter com Jesus. Talvez foi tateando, foi ali, me mostra onde é que ele está, eu vou lá, eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou deixar essa grande oportunidade passar. Amém? É noite de lançar as capas, continuar com disposição, amém? Independente da idade, sem disposição, né? Eu falo isso, eu lembro de Caleb. Caleb recebeu uma promessa quando era jovem, 40 anos, 45 anos. Caleb recebeu a promessa: olha, você vai herdar a terra. Passou-se, ele recebeu com 45, passou-se 40, e ele chegou e disse assim: olha, hoje eu tenho 85 anos, mas a minha força é a mesma. Amém? Amém? Pastor, a força de um caba de 40 é a mesma de 85, é a mesma do cara de 45? Não é, irmãos, a gente sabe que não é. Quando você tiver 85 anos, você não tem a força de quando você tinha 40, mas a fé que ele tinha, sabe, a disposição que ele tinha dentro do coração, talvez a mente desse um comando, o corpo não obedecesse mais, mas ele disse: dentro de mim eu tenho a mesma força, amém? Dentro de mim. Agora, se demorar um pouco, se não acontecer no tempo,
se você, né, eu tive tudo, pastor, mas demorou um pouco, você ainda vai ter disposição quando ele chamar? Você vai levantar de um salto? Você vai lançar a capa? Ou vai ficar naquela coisa nostálgica? Não, irmão, olha, em nome de Jesus, quem não tem coragem de fazer as coisas, só lembra do passado, amém? Amém? Não, épocas atrás aquela bom, irmão, bom é hoje que você está vivo é agora. Águas passadas não movem moinhos, amém? Amém? Já passou, irmão, em nome de Jesus, geram outra expectativa, coragem, né, ânimo, disposição, porque o bom é hoje você está vivo, em nome de Jesus. Não, mas aquela época que era bom, agora não. Quando chegar a época, você vai ter disposição, você vai lançar a capa. Às vezes a gente sabe, crê num Deus poderoso, um Deus que restaura, que prospera, meu irmão, que faz tudo, mas a gente ainda está com aquela capa de mendigo, andando, né, para lá e para cá. Você vai para Deus e ainda vai arrastando a capa. Lança fora a capa, querido. A capa era o que caracterizava a condição de Bartimeu. Bartimeu lançou a capa, deu o quê? Um salto, né? Não foi se arrastando, não. Como que diz, eu vou agora, ele está me chamando, né? Como que ele dissesse assim, não, Jesus, vai, né? Tem muita gente, vai, quando o Senhor voltar, o Senhor me cura. Não, quem disse que ele vai voltar por esse caminho, né? Quem disse que ele vai voltar por aqui? De um salto, e foi ter com Jesus, amém? Vai lá, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Amém? O que é que você quer que ele te faça hoje? Diante da tua expectativa, da tua iniciativa, da tua coragem, da tua disposição, que de repente você decidiu ter hoje, pastor, eu comecei hoje, amém? De repente você estava muito parado, já teve tudo isso, parou o tempo, então, hoje essa palavra falou comigo, o Senhor tocou o meu coração, amém? Se você estiver diante do Senhor, se assim, Jesus disse, o que é que tu queres que eu te faça? Aí talvez até pareça algo óbvio, poxa, irmão, o cara estava cego, Jesus ainda pergunta o que quer que eu te faça, mas não sei se você sabia, tem pessoas que às vezes querem manter numa condição do passado, para quê? Para ainda estar dependendo das pessoas. Tem gente que coloca uma situação de coitadinho, de, sabe, daquilo tudo, para quê? Porque qual era a situação do cego? Ele dependia de quem? Das esmolas dos outros, amém? Agora, depois de curado, ele tinha como curado pedir esmola. Hoje a gente tem, né? Tem gente que acaba olha assim, mas esse cabo podia estar numa roça, podia estar num canto, o cabo também. Ele depois de cego tinha o quê? Que trabalhar, que ter o próprio sustento, que ter mais coragem ainda, mais disposição ainda, de repente ter uma família, ter filhos. Esse que queres que eu te faça, está dizendo assim, você quer mesmo isso? É isso que você quer? É isso que você quer? Ele diz, Senhor, que eu torne a ver, amém? Que eu torne a mesma condição que eu tinha antes, né? Se foi por injustiça, se foi algo, não importa, mas o que ele dizia assim, eu quero voltar ao que era, amém? Eu quero voltar ao que era, porque de repente, amado, talvez você pode, a tua situação é só o que diz, né? Como Jesus fala para a igreja, ele diz assim, olha, arrepende do lugar que onde caíste e volta à prática das primeiras obras. De repente é só isso, não, queira, esse Senhor, eu quero voltar, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar, eu quero tudo isso sobre a minha vida. Você crê no Senhor, querido, em nome de Jesus, amém? Se Ele disser para você, o que queres que eu te faça, o que é que você tem? Amém? Já está pronto? A tua resposta já está na ponta da língua, teu pedido de oração, aquilo que você pede ao Senhor, que você tem clamado todos os dias, no nosso subir ao monte, o que tu queres que eu te faça? Bartimeu
não duvidou. Amém? Ele podia ter pedido outra coisa. Senhor, eu quero continuar cego, mas eu quero que o Senhor me dê outra coisa. Ele disse que eu torne a ver. Eu vou tomar conta das responsabilidades da minha vida de hoje em diante. Eu não vou depender, da compaixão das pessoas, não vou depender do amor das pessoas. Eu quero depender só do Senhor. Amém? Vai depender de pessoas. A beira do caminho não é o seu lugar. Não era o lugar de Bartimeu, não é o lugar que Deus tem para mim e para você. Você não depende de pessoas, você depende do Filho de Deus. Amém? Não é para depender de ninguém. O Senhor quer que você dependa da fé no Filho de Deus. Eu quero, torne a ver. Aí no verso 52 Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ué, pastor, mas ele não era só para ser curado, ele não queria era ser curado. Por que Jesus não disse: a tua fé te curou? Porque Jesus entendeu, ó, tua fé te curou, vai. Ele disse: não, tua fé não só te curou, a tua fé te salvou. Amém? E o termo é exatamente esse. E imediatamente ele tornou a ver. Lembra que ele dizia: filho de Davi, como quem diz, o Messias esperado, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: tudo isso que você fez para chegar até mim representa fé. Todos os obstáculos que você venceu é a tua fé. A tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. Amém? E a maior sacada de Bartimeu, e tem que ser a minha e a sua, ele passou o quê? Seguir a Jesus estrada fora, daquele dia em diante. Como quem diz aqui: esse homem que me deu a vida, esse homem que restaurou a minha visão, eu vou estar com ele, eu vou seguir ele o resto da minha vida. Amém? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Amém? Então, nós nessa noite, nós possamos vencer todos os obstáculos pela fé. E essa fé, ela vai ser traduzida em, como na fé de Bartimeu, talvez outra coisa que você sabe que está precisando. Mas Bartimeu, ele demonstrou expectativa, iniciativa, coragem quando a situação adversa aparecer, disposição. Tudo isso Jesus disse: isso foi fé. E a tua fé te restaurou, a tua fé te salvou. E ele disse: eu nunca mais vou me apartar do Senhor. Amém? Como diz lá no Ceará, só se eu for besta. Amém, querido? Se ele me deu a cura, como ele não, a Bíblia diz, como, se Deus não nos negou o seu único filho, como não nos dará, e de graça, todas as demais coisas. Tem gente que recebe uma amostrazinha de Jesus, daqui a pouco some da igreja, some de tudo, não segue mais Jesus, como quem diz: tudo que eu esperava de Jesus era só isso. Deixa eu te falar como você é pobre e como você é medíocre. Amém? Porque, querido, se ele te deu isso, ele tinha muito mais. Amém? De onde veio? Amém? O casamento, o emprego, ou a condição, qualquer coisa que ele te deu. Se você desistiu, volte, porque tem muito mais. Amém? E principalmente, e mais especial, a sua salvação. Porque Bartimeu poderia voltar curado, mas não ser salvo. Amém? Teve pessoas que Jesus curou da lepra. Amém? A passagem diz que tenha 10 leprosos. E eles clamaram, como Bartimeu: tem misericórdia, tem misericórdia. Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles iam se mostrar ao sacerdote, eles foram curados. Eram 10, mas só um voltou para agradecer. Você conhece essa história? Jesus disse: não foram 10 os que foram curados, e só esse estrangeiro voltou. Os outros provavelmente eram judeus.
né? Ou seja, provaram da cura, foram embora. Amém? Iam morrer? Claro, de outra coisa. Talvez não da lepra, mas aquele que voltou, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Amém? Querida, a salvação é maior que a vida, amém? Salvação é maior do que todas as coisas, porque me garante uma vida e vida eterna. Amém? O apóstolo João diz: eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Por quê? Porque creem no Filho de Deus. Então a maior qualidade de Bartimeu, tudo isso é maravilhoso, mas só é importante para mim e para você nessa vida terrena. Mas a fé que ele teve operou salvação na vida dele, também cura, mas a salvação. E depois disso ele disse: eu nunca mais me afastarei de Jesus. Amém? Que você vença os obstáculos pela fé, mas que permaneça com aquele que dá não só cura, não só emprego, não só coisas, bens materiais, mas aquele que pode te salvar em nome de Jesus. Amém? Me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia, Senhor. Diga para ele: minha canção, traz o meu louvor, Senhor, e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Da fé, meu Deus, como a de Bartimeu, uma fé com obras, uma fé que crê, uma fé que te segue, uma fé que não te abandona, uma fé, meu Deus, cheia de expectativa, iniciativa, coragem, determinação. Que nós possamos, meu Deus, hoje, a partir de hoje, lançar de nós a nossa capa, aquilo que nos caracteriza, ó Pai, como derrotados. De repente a capa da incredulidade, a capa daqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a capa daqueles que perderam toda a esperança e toda a fé, de repente estão até afastados dos caminhos do Senhor. Oh, querido, que essa capa saia da sua vida, do seu corpo nessa noite. Levante-se, vá ter com Jesus. Ele tem muito mais do que você espera. Amém? A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus da minha
Jesus, amém, a tua fé vai operar tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus, amém. Aquele que é poderoso para fazer, aquele que nos deu seu único Filho, nos dará, juntamente com Ele de graça, todas as demais coisas. Que a gente possa se mirar no exemplo desse ex-cego Bartimeu, em nome de Jesus, amém. Eu te convido nessa noite, nós fecharmos esse momento, essa palavra, com o nosso dízimo, com a nossa oferta ao Senhor, amém. Você que vai ofertar, você em casa, tem um Pix, coloca o Pix aí na tela aí, os irmãos aí, aqui tem aí na sua cadeira, fique à vontade, nós já vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Aleluia. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus. Recebe nosso louvor, a nossa adoração. Recebe a nossa fé nessa noite. Uma fé com obras. Recebe os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, oh meu Deus, a tua igreja sai, porque somos teus filhos. Nós somos mais do que vencedores. E debaixo dessa palavra, nessa noite, nós colocamos a nossa fé. Meu Deus, traga sobre nós, sobre o teu povo, uma nova expectativa, de repente, para aqueles que perderam. Oh, meu Deus, a expectativa gere uma iniciativa, uma coragem, uma disposição. E tudo isso vai operar em fé sobre as nossas vidas. E eu te despeço, debaixo dessa palavra, para um restante de semana abençoado, de vitória, da manifestação do teu poder. Muitas vezes tem obstáculos, mas nós iremos vencer, amém, pelo aquele que nos amou, em nome de Jesus. E dessa forma eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém. Em nome de Jesus, tenha um restante de semana abençoado. Deixa eu só pegar meus óculos.